Estamos de volta, hein? Aqui na TV e agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo perdeu outra partida para o Racing, amarga outro vice e o Textor vê que o planejamento adiantado. Ele precisava vencer, né? O Botafogo por 2-0, porque tinha perdido em casa, fora de casa por 2-0 para tentar levar pelo menos para os pênaltis. Mas não chegou nem perto disso. Perdeu ali, bem perdido por 2-0 e tal. E no final, o John Textor esnobou as taças perdidas no começo do ano. Na premiação, ainda no gramado, ele jogou a medalha para um torcedor e voltou a defender o que vale na temporada é a partir do brasileiro. Aspas para o Textor. Falou o seguinte, vou ler aqui para vocês. Vamos falar sobre história. Torcedores do Botafogo são bons de história. Fomos horríveis no Carioca, lutamos para ficar em quinto. Eu estava tentando montar o elenco enquanto estava procurando um técnico. Isso parece familiar? Parece com 2024, não parece? Se fizermos isso do nosso jeito, do meu jeito, e terminamos tendo o melhor ano em 120 anos, por que eu mudaria? E aí, Júlio Gomes, tá certo o Textor? Fica muito claro que o Botafogo sempre teve esse... Veja bem, Tirone, lembra em 22 o Flamengo é campeão da Libertadores da Copa do Brasil com o Dorival, é isso? Não, isso. Peraí. Tô pensando aqui, quando que o Vitor Pereira assume? Sim, aí o Flamengo não renova o contrato do Dorival, é uma bobagem, né? Campeão da Libertadores da Copa do Brasil, em 23 o Vitor Pereira assume com o time nesse esquema aí, né? Campeonato estadual, teve Mundial de Clubes, tudo atropelado, o cara perde Mundial, perde Supercopa, perde Recopa, perde tudo, lembra? Perde do Fluminense no Campeonato Estadual. E o que acontece? Vai embora, é demitido. Esse começo de temporada, ele só serve para mandar técnico embora. Então, o Botafogo me parece claro que ele tomou uma decisão que é a seguinte, olha, eu não vou contratar um técnico para ele ser triturado pelo calendário, pelo Campeonato Estadual. Vou contratar um técnico mais tarde. No ano passado, acho que o Botafogo estava em pior situação, porque no ano passado ele estava com o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes foi um desses triturados, né? Então, assim, se você acredita no trabalho de um técnico, ele fica difícil de ser sustentado quando você tem um começo de temporada tão bizarro como a gente tem no Brasil. E o Botafogo, ele toma uma decisão clara, que é, eu male vou participar disso aqui. Tudo bem, o torcedor quer ganhar tudo, é natural, o Botafogo nunca tinha vencido a Libertadores, não ganhava o Brasileiro há tanto tempo, quando ganhou a última vez nem existia a Supercopa do Brasil, ou estava desativada, né? Então são duas taças, né? Diferentemente do ano passado, são duas taças que foram jogadas pela janela. Não são importantes, mas são taças, o torcedor gosta, né? Brasileiro ainda, adora uma listinha de título ali, né? Então os caras colocam a Supercopa do Brasil do mesmo tamanho do Campeonato Brasileiro, né? Na hora de competir por quantidade de títulos com o outro torcedor, né? Então, é lógico que é ruim você perder da forma como o Botafogo perdeu pro Flamengo e pro Racing, né? 3-1 num jogo, 4-0 no outro agregado. Ninguém fica feliz. Agora, realmente o Textor tem razão quando ele fala que a temporada que vale é Brasileiro, Mundial, e Libertadores e Copa do Brasil. Essa é a temporada do Botafogo. Então, para que colocar um técnico para ser triturado? É melhor esperar e colocar um técnico para a hora que importa. O Botafogo vai ter um mês agora de pré-temporada, coisa que não teve em janeiro, coisa que ninguém teve em janeiro, coisa que muitos clubes que estão envolvidos com as finais dos estaduais vão continuar sem ter, né? O Botafogo vai ter uma intertemporada para se preparar, uma pré-temporada, para falar o português claro, para se preparar para a temporada que realmente importa. Outra discussão, Tirone, é se, depois de tanta espera, o Renato Paiva é o nome ideal. Aí é outra discussão. Não me parece. Parece ser a quarta ou quinta opção do Botafogo, na melhor das hipóteses, né? Me parece o cara que estava passando por ali na rua. Agora, talvez dê certo, vai saber, né? Sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a contratação, então, portanto, do Renato Paiva. E aí o Textor também falou sobre esse assunto e falou o seguinte: como você sabe, eu levei muito tempo no ano passado para contratar o Arthur Jorge, disse ele. E aí continua. Ele começou a semana que a temporada começou. Muitos treinadores queriam vir pelo dinheiro, queriam vir pela celebridade, queriam treinar um campeão. Eu precisava encontrar alguém que estivesse pronto para treinar e jogar do nosso jeito. E no final das contas, encontrei o cara.
Então, estamos adiantados, diz o Textor sobre o Paiva, que, vamos lembrar, teve uma passagem horrível pelo Bahia, né? Foi lá, saiu meio corrido do Bahia, porque estava indo muito mal, quase rebaixou o Bahia. Né? Então, esse é o treinador. Pode dar certo? Pode, mas vamos lembrar que o Textor e o Botafogo sonharam com o Mancini, não o Wagner Mancini. O Mancini é italiano, né? Acho que apareceram na lista nomes com mais força do que o Renato Paiva. Do Crespo. Roberto Mancini, o italiano, do Hernan Crespo, o argentino, né? O Tite foi meio, né? Meio especulação ali e tal. Mas teve um outro nome muito forte. O Vasco Costa. O Vasco. Bom, o Vasco do Santa Clara. O Vasco Matos. Vasco Matos, o técnico português do Santa Clara, que escolheu ficar no Santa Clara, veja só. Então, acho que o Renato Paiva estava... se ele estava numa lista de começo de ano, ele estava lá para baixo na lista. Ele foi o primeiro técnico contratado pela SAF do Bahia, pelo Grupo City. Então, assim, algum tipo de qualidade esses caras enxergam no Renato Paiva. O ano de 2023 dele no Bahia, que foi o ano da volta à primeira divisão, foi muito ruim. Ele foi demitido quando o Bahia estava em 16º no Campeonato Brasileiro, um pontinho à frente do Santos. O Bahia disputou até a última rodada para não cair. O Rogério Ceni foi contratado em setembro, às pressas, para tentar salvar o time do rebaixamento. Conseguiu, e hoje é ele que está no comando. Até hoje ele está no comando, né, há mais de um ano. E o Renato Paiva foi mandado embora porque viram que o time possivelmente ia cair na mão dele. E no meio desse caminho, lembra, teve aquela goleada de 6-0 pro Sport, que o Bahia levou na Copa do Nordeste, se não estou enganado. Então, a torcida organizada pediu a demissão dele. É um técnico que não deixa saudades no torcedor do Bahia. Acho que o torcedor do Bahia está dando risada dessa contratação do Botafogo. Outra coisa é que ele vai conseguir ajustar as coisas no Botafogo. Coisas que não precisam de tantos ajustes também não, hein, Tironi? Porque assim, o Botafogo perdeu, essencialmente 2 grandes jogadores, o Luiz Henrique e o Almada, mas o resto do time é o mesmo, que ganhou tudo na temporada passada. Isso é verdade. Por fim, no Botafogo e do Textor, que falou bastante ontem, ele falou sobre o gramado sintético. Depois daquela polêmica toda, que os jogadores não querem atuar, do manifesto, ele falou: temos um dos melhores campos sintéticos do mundo, levamos muito tempo para acertar. O nosso sentimento é que os jogadores vêm aqui e gostam do campo, gostam do time de campo. Achamos que esse campo reduz as seleções, comparado a outros campos que temos aqui no Brasil. Eu não entendo completamente a razão para isso, mas a raiz está rasa, a grama sai, parece um pasto de vaca. Ele fazendo uma crítica aos gramados naturais e defendendo o seu tapetinho sintético, o Júlio. Onde está o Júlio? Sumimos? Alô, Tironi? Não, estamos aí, pode falar. Pode falar. O Textor tá na dele. A gente sabe que os gestores, donos das SAFs e dos estádios, administradores dos estádios, estão pensando na economia, estão pensando no dinheiro e não nos jogadores, né? Isso aí é papinho, conversa para boi dormir. O que tá errado nessa frase do Textor aí é dizer: sentimos que os jogadores gostam. Aí ou estão mentindo para você, Textor, ou você realmente não tá preocupado e não perguntou para jogador nenhum, né? Isso é fato. A gente sabe que os jogadores preferem jogar no gramado natural do que no gramado sintético. Mas ele tá na dele, tá no posicionamento dele. Ele, o Palmeiras, quem tem e quem pretende ter, vai defender na CBF nessa discussão aí o gramado sintético.